Há momentos em que tudo parece ruir. A terra treme, as certezas escorrem pelas mãos e até os alicerces da nossa fé parecem frágeis. Vivemos em uma época onde o medo não espera mais pela permissão. Ele invade, domina e silencia. Em meio a guerras, crises, dores emocionais e espirituais, muitos se perguntam: onde está Deus agora? Charles Spurgeon dizia: quando tudo ao redor falha, então descobrimos que Deus é tudo o que precisamos. Essa é a essência do Salmo 46. Enquanto tudo à nossa volta grita caos, o texto bíblico ergue uma verdade eterna. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O contraste é violento entre a instabilidade do mundo e a imutabilidade de Deus. Enquanto o homem corre atrás de segurança em castelos de areia, a palavra nos chama para nos esconder na rocha eterna. Mas há um choque que precisa ser encarado. Muitos estão construindo a vida sobre promessas humanas, opiniões populares e estabilidade ilusória. E então, quando tudo treme, o que resta? Desespero, pânico, silêncio. E é nesse silêncio que Deus fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele não apenas observa o caos, ele reina sobre ele. A promessa está aí, mesmo quando tudo estremece, mesmo quando a alma sangra, mesmo quando os céus parecem fechados. Deus permanece. Ele não muda, ele não recua. Ele é rocha, ele é fortaleza, ele é presença viva em meio ao colapso. E por isso, este vídeo é um convite, não para uma teoria religiosa, mas para um reencontro com a rocha. Se tudo está desmoronando ao seu redor, talvez seja a hora de parar de correr e começar a se esconder, não em paredes humanas, mas em Deus, porque quando tudo estremece, ele ainda é rocha. Há algo profundamente simbólico em ver a terra estremecer. É como se o chão, aquilo que supostamente nos sustenta, estivesse confessando que não é tão firme quanto parece. O salmista, ao escrever o Salmo 46, não está descrevendo uma crise leve, um desconforto passageiro ou uma simples mudança de estação. Ele fala de montes que se abalam, mares que rugem e águas que espumam. Ele fala de catástrofe, de colapso, de um mundo em convulsão. E quem lê esse salmo hoje não precisa imaginar tanto, porque de certa forma, todos nós temos sentido a terra tremer, não com os pés, mas com a alma, quando um casamento desmorona, quando um diagnóstico médico destrói a paz, quando uma traição nos arranca o chão, quando a igreja se torna apenas mais um palco e já não se ouve mais a voz de Deus no púlpito. A terra treme e com ela, a fé de muitos começa a rachar. Charles Spurgeon dizia: a fé que nunca foi provada não é fé verdadeira. A tempestade revela o alicerce, e como ele tinha razão. É nas crises que descobrimos se a nossa confiança estava realmente em Deus, ou em nossas ideias sobre Ele, em nossas emoções, em nossos planos cuidadosamente montados, mas frágeis como vidro. A terra treme e nos ensina, porque o tremor revela a idolatria escondida. A idolatria da estabilidade, da rotina, da segurança financeira, dos relacionamentos controlados. O ser humano tem uma habilidade impressionante de construir refúgios falsos, lugares onde se sente no controle. Mas esses refúgios não resistem ao terremoto da realidade, e quando ruem, somos forçados a responder à pergunta que todos evitam: onde está meu verdadeiro refúgio? O Salmo 46 não tenta evitar essa pergunta. Pelo contrário, ele a enfrenta com uma declaração ousada: Deus é o nosso refúgio. Não o governo, não a conta bancária, não o cônjuge, não a reputação. Deus, só Ele. Mas dizer isso nos dias bons é fácil. A prova vem quando o chão realmente racha, quando tudo parece perdido, quando você olha em volta e não há para onde correr. É aí que as palavras do salmista se tornam um grito de guerra espiritual.
Ainda que a terra se mude, não temeremos. Essa confiança não nasce de uma mente positiva, nem de uma teologia superficial. Ela nasce do encontro com a rocha, com aquele que não se abala. A confiança no meio da crise é a assinatura de quem passou tempo com Deus antes que o terremoto começasse. Talvez você esteja em meio ao tremor agora. Talvez a sua casa pareça estar desabando por dentro. Talvez o silêncio de Deus esteja mais alto do que o barulho das ondas. Mas mesmo aí, Deus ainda é refúgio. Mesmo nesse chão instável, há um lugar firme para os pés da alma. Spurgeon também escreveu: a alma que se esconde em Deus, mesmo que o mundo inteiro se vire contra ela, está segura. E é por isso que o Salmo 46 não é um texto de conforto barato. É um manifesto de fé em meio ao caos, uma convocação à coragem, um chamado ao esconderijo que não cede, que não racha, que não trai. A terra pode tremer, os montes podem cair no meio do mar, o mundo pode enlouquecer. Mas há um povo, pequeno, talvez silencioso, que está firme, porque não confia na terra, confia na rocha. Há uma mudança sutil e poderosa no Salmo 46. Depois de descrever a terra em convulsão e o mar em fúria, o salmista introduz uma imagem surpreendente: um rio. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Como é possível que, em meio ao caos e ao colapso, exista um rio fluindo tranquilamente? Como pode haver alegria quando tudo lá fora grita destruição? Esse rio não é visível aos olhos naturais. Ele não é feito de água, mas de presença. Ele não corre sobre pedras, mas por entre corações rendidos. Ele é o símbolo da graça que não seca, do sustento que não falta, da intimidade que não é abalada pela guerra exterior. Spurgeon dizia: a presença de Deus é como um rio, oculto que corre sob as ruínas e faz florescer o impossível. E assim é. A cidade de Deus, mencionada aqui, não é uma metrópole física. É o povo que habita sob o governo de Deus. Aqueles que, mesmo em desastres, continuam se alimentando de um manancial invisível. A cidade do homem confia em muros, altos e exércitos armados. Mas a cidade de Deus confia em um rio que nunca seca. Muitos procuram alívio correndo para distrações, vícios, promessas humanas, fugas baratas. Mas há um povo que aprendeu a sentar à beira do rio da presença. Um povo que não se alimenta das manchetes, mas da palavra. Que não se fortalece com gritos, mas com silêncio diante de Deus. Um povo que não apenas acredita em Deus, mas sabe onde Ele habita. E o salmista continua: Deus está no meio dela, não será abalada. Aqui está o segredo da firmeza. Não é a estrutura da cidade, não é o seu número, não é sua fama ou influência, é quem habita no meio dela. Quando Deus está no centro, não há terremoto que derrube. Quando a presença dele é o fundamento, não há tempestade que arranque as raízes. O problema é que, em muitos lugares, o centro já não é Deus. É o carisma do líder, é o conforto da liturgia, é a conveniência do entretenimento travestido de culto. Charles Spurgeon declarou: Deus não habita em casas construídas por mãos, mas em corações quebrantados. E talvez seja por isso que alguns templos estão cheios, mas o rio secou. A cidade parece viva por fora, mas morta por dentro. Cheia de luzes, mas vazia da presença. Mas onde há um remanescente, há um rio. Onde há fome por santidade, há correntes de graça. Onde há quebrantamento, há fluxo de águas vivas. Você já encontrou esse rio? Ou está tentando sobreviver com cisternas rachadas, tentando extrair força de fontes que não têm vida? A cidade de Deus não teme o amanhecer, porque ela sabe que com o romper do dia Deus se levanta. E quando Deus se levanta, os inimigos se dissipam, as trevas recuam, a alma volta a respirar. Neste rio não há escassez, neste rio não há pressa.
Neste rio, não há medo, há apenas o fluir de uma presença que sustenta, alegra e renova. Mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. O salmista não apenas descreve um Deus que é refúgio no caos ou uma presença que alegra em meio às ruínas. Ele vai mais fundo. Deus levanta a sua voz e a terra se derrete. É aqui que tudo muda. É aqui que o caos não apenas reabinove, enfrentado, mas subjugado. A voz de Deus não é uma opinião entre muitas. Não é um conselho espiritual alternativo. É o decreto que desarma batalhas, que quebra arcos e despedaça lanças. Quando ele fala, o inferno se cala. Quando ele se levanta, as nações se curvam. E quando ele intervém, o tempo acelera ou desacelera, conforme sua vontade soberana. Spurgeon escreveu: Deus, com um só sussurro, é capaz de desarmar os exércitos do inferno. O problema é que muitos têm proclamado um Deus passivo, sentado à beira do universo como um espectador mudo. Um Deus que observa, mas não intervém, que consente, mas não confronta, que aceita tudo, mas não levanta a voz. Esse não é o Deus do Salmo 46. O Deus do Salmo se levanta. E quando ele se levanta, tudo treme. Mas ele não se levanta por vaidade, nem por impulso. Ele se levanta em favor do seu povo, em defesa de sua glória, em resposta à intercessão dos humildes, em honra à sua própria palavra. Ele não se levanta para fazer show, mas para executar justiça, e isso muda tudo. O campo de batalha se torna altar, o lamento vira canção, o medo dá lugar à paz. Quando ele se levanta, não há mais necessidade de gritar, porque sua voz basta, sua presença resolve, mas é preciso que o povo confie, espere, clame. Porque Deus não se levanta diante da impaciência, mas diante da fé. Não à pressão, mas à rendição. Não ao barulho, mas ao quebrantamento. Muitas igrejas hoje estão cheias de ruído, mas vazias de clamor. Cheias de programas, mas vazias de presença. E então se perguntam por que a guerra não muda, por que o inimigo avança, por que as cadeias não se quebram. A resposta é simples. Não basta cantar sobre Deus. É preciso provocar a sua intervenção. E como se provoca essa intervenção? Não é com estratégias humanas, nem com gritos religiosos, mas com corações que se rendem, com joelhos que se dobram, com lágrimas que escorrem por sede de Deus. Quando Deus se levanta, não é apenas o inimigo que recua, é o próprio povo de Deus que se levanta com ele, fortalecido, restaurado, posicionado, porque a batalha nunca foi deles, sempre foi do Senhor. Talvez você esteja esperando a guerra acabar para ter paz, mas o Salmo nos mostra que é quando Deus se levanta que a guerra muda, e é quando você confia que Deus se levanta. A voz que derrete a terra é a mesma que acalma seu coração. O Deus que estremece as nações é o mesmo que te chama pelo nome. Ele não está distante, ele não está alheio, ele está apenas esperando ser buscado com verdade. E quando você buscar, ele virá. Quando ele vier, tudo mudará, porque quando Deus se levanta, não há inferno que permaneça de pé. Há uma cena que se repete ao longo da história. Reinos desabam, muralhas caem, impérios orgulhosos viram pó. O homem constrói catedrais, levanta torres e ergue nações com a promessa de eternidade. Mas tudo se curva ao tempo, à ferrugem e ao vento. Tudo, exceto a cidade de Deus. O Salmo 46 afirma com precisão: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Aqui não estamos falando de uma cidade geográfica, mas de uma realidade espiritual. Uma morada invisível, sustentada não por pedras, mas por presença. Não por muros, mas por aliança. Não por força humana, mas por fidelidade divina. Enquanto o mundo desmorona em seus próprios projetos de glória, há um povo que permanece de pé,
não porque é mais forte, mas porque está enraizado em algo eterno. Essa cidade, essa igreja verdadeira, não está em Jerusalém ou Roma, não está registrada em cartório ou indexada por algoritmos. Ela está no coração dos remidos, nos joelhos dobrados dos santos, nos sussurros dos intercessores desconhecidos. Charles Spurgeon disse: pode a cidade do Senhor cair? Pode sua morada ser tomada? Nunca, pois onde Deus habita, ali está o trono invencível. A grande pergunta é: a nossa igreja hoje está nessa cidade? Ou apenas parece com ela? Muitos ajuntamentos se dizem casa de Deus, mas Deus já não mora lá há muito tempo. Tem cultos cheios, mas corações vazios. Programações lotadas, mas altares em silêncio. A cidade pode parecer firme aos olhos humanos, mas se Deus não estiver no meio, ela está condenada à queda. Deus está no meio dela. Essa é a chave. Não é a estética. Não é o som, nem a arquitetura. Não é o número de seguidores no Instagram. É a presença. Quando Deus está no meio, o culto é vivo. A palavra queima. As lágrimas fluem. Os pecados são confessados e não escondidos. Os orgulhosos se quebram. Os cativos são libertos. O diabo não resiste. E os homens não se engrandecem. Essa cidade vive da água do rio. Um rio que não seca, porque não nasce da terra. Ele vem do trono de Deus. Um fluxo constante de graça, de consolo, de discernimento e poder. Um rio que alegra, mas não com risos rasos, e sim com a paz que excede o entendimento. Quando tudo estremece lá fora, a cidade de Deus permanece. Quando os impérios balançam, ela canta. Quando os homens entram em pânico, ela ora. E não porque seja alienada da realidade, mas porque enxerga além dela. Há uma diferença entre templos lotados e a cidade de Deus, entre multidões religiosas e o povo do rio. O primeiro se abala ao menor tremor. O segundo permanece inabalável, porque sabe onde está a sua fonte. Você faz parte dessa cidade? Essa pergunta não se responde com o nome de uma denominação, nem com o cargo que ocupa ou com os eventos que participa. Responde-se com presença. Deus está no meio da sua vida, da sua casa, dos seus pensamentos, do seu culto. Se não está, tudo o que parece firme é, na verdade, areia. E tudo o que é visivelmente sólido pode desmoronar com uma tempestade. Mas, se ele estiver, então você pertence à cidade que jamais será abalada. Mesmo que os montes se movam, mesmo que os reinos se estilhaçem, mesmo que a terra inteira se inverta, a cidade de Deus está de pé. E enquanto houver um rio fluindo, haverá esperança para os que se rendem à presença. O versículo diz: bramam as nações, os reinos se abalam. Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. Aqui, o salmista desenha um contraste poderoso. De um lado, o barulho das nações. Guerras, crises, ideologias, governos se enfrentando como feras enjauladas. Do outro, o som de uma única voz, a de Deus, e tudo se cala, tudo se dobra, tudo se derrete. A história da humanidade sempre foi contada ao som de trombetas de guerra e decretos imperiais. Babilônia, Pérsia, Roma, Napoleão, Hitler. Todos vieram com promessas de domínio eterno. Todos caíram diante da eternidade de um único trono. A terra treme diante dos exércitos, mas desmancha diante da palavra. Spurgeon pregava que um sussurro de Deus é mais poderoso que o grito dos reis. E é isso que o Salmo 46 nos lembra. Não é o volume dos homens que define o futuro, mas a vontade do Senhor. Hoje, o mundo continua em frenesi. As nações ainda bramam. Os mercados gritam, a mídia berra e o povo de Deus muitas vezes corre para todos os lados tentando entender o que está acontecendo, tentando encontrar segurança em estatísticas, conforto em estratégias, refúgio
em ideologias. Mas o texto nos chama de volta à fonte, a voz do Senhor. Ela não precisa competir com as outras. Não se impõe com histeria, não entra em debate. Ela apenas fala. E quando fala, o caos reconhece sua autoridade. É a mesma voz que separou luz e trevas. A mesma voz que fez o mar abrir, que chamou Lázaro para fora da morte, que silenciou a tempestade com um acalma-te. Essa voz ainda fala. E quando fala, as estruturas desabam. Não por destruição, mas por redenção. Por isso, se tudo está em colapso ao redor, talvez não seja a hora de falar mais alto. Talvez seja a hora de ouvir melhor. Enquanto o mundo grita, Deus chama em silêncio. Ele não compete com o barulho, ele reina sobre ele. Há cristãos que conhecem tudo, as últimas notícias, os detalhes das profecias, as teorias do fim, mas não reconhecem mais a voz do pastor. Estão atentos ao bramido das nações, mas surdos para o sussurro do Espírito, e por isso se abalam junto com o mundo. Mas há um remanescente, um povo que ainda ouve, que ainda se aquieta, que ainda reconhece a presença por meio da palavra. Eles são como as casas construídas sobre a rocha. Os ventos sopram, os rios transbordam, mas elas permanecem, não por causa da força da estrutura, mas por causa da fundação. A voz de Deus é essa rocha. Não muda com as estações, não se adapta à cultura, não negocia com o pecado. Ela apenas permanece, firme, pura, eterna. Em dias onde tudo ruge, que você escolha ouvir aquele que sussurra, porque quando a voz dele se levanta, os impérios caem. E mesmo que o mundo se desfaça diante dos seus olhos, você saberá, há um trono que não se abala, e há uma voz que ainda governa. No centro do turbilhão, quando tudo treme e a alma já não encontra lugar para repousar, Deus ergue uma ordem que mais parece um sussurro. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é um conselho, não é uma sugestão, é uma convocação divina. Uma convocação para que todo o barulho, externo e interno, se curve diante da soberania de Deus. Este versículo é um divisor. Até aqui, o Salmo descreve tremores, águas revoltas, reinos em colapso. Mas agora, é como se o salmista chamasse o coração a entrar em outra dimensão. Não de fuga, mas de percepção. O caos ainda existe, mas a consciência da presença muda tudo. Spurgeon dizia: o silêncio diante de Deus é o mais alto cântico da alma confiante, porque aquietar-se em tempos de guerra é um ato de fé. É declarar com o corpo e a alma que Deus está no controle. Mesmo quando os olhos ainda veem destruição, aquietar-se não é passividade, é confiança. É saber que, enquanto você ora em silêncio, o céu inteiro se move em seu favor. É aceitar que o mundo gira, mas o trono de Deus permanece imóvel. Mas por que temos tanta dificuldade com esse silêncio? Porque fomos treinados para o barulho. Nossa geração aprendeu a associar movimento com progresso, atividade com fé, agitação com espiritualidade. Cultos barulhentos, orações apressadas, vidas correndo para todos os lados, inclusive dentro da igreja. Mas quando tudo treme, é o silêncio que sustenta. Há pessoas que tentam resolver tudo falando mais, orando mais alto, se justificando, acusando, brigando. Mas Deus às vezes não responde a esse ruído. Ele espera o silêncio, porque no silêncio ele revela quem realmente governa. Quando a alma se aquieta, ela ouve o que não ouviria no barulho. Ela percebe que o trono ainda está ocupado, que a promessa ainda está de pé, que o Senhor dos Exércitos está conosco, mesmo que a guerra continue. Aquietar-se é também um ato de rendição, de parar de lutar sozinho, de deixar de tentar controlar o incontrolável,
de soltar as rédeas e admitir: eu não sou Deus. E nesse momento de entrega, a paz deixa de ser um conceito e passa a ser uma presença. Muitos não conseguem se aquietar porque têm medo do que vão ouvir. Porque sabem que o silêncio vai confrontar seus ídolos, seus apegos, seus pecados disfarçados de zelo. Mas é nesse confronto que Deus cura. Ele não quer apenas silenciar o ambiente. Ele quer silenciar o ego, o orgulho, a pressa, a ansiedade, o medo. E quando isso acontece, a alma finalmente descansa. Não porque tudo se resolveu, mas porque ela reconheceu quem está no comando. Ela viu Deus, e isso basta. O convite permanece: aquieta-te, mesmo que o mundo desmorone, mesmo que os seus sentimentos gritem, mesmo que tudo peça pressa. Aquieta-te, porque nesse silêncio há um santuário, um lugar secreto onde a voz de Deus não compete, mas reina, onde a guerra perde força, onde a alma descobre: Deus não precisa provar nada, ele apenas é. O Salmo 46 se encerra como um cântico de guerra e consolo, com palavras que atravessam séculos. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Essa frase se repete como um selo, um eco da certeza que transforma medo em fé e ruínas em fortaleza. O Deus de Jacó não é um título ao acaso. Jacó foi o homem quebrado, o enganador que lutou com Deus e saiu mancando, transformado em Israel. Ao invocar o nome de Jacó, o salmista nos lembra: o Deus que está conosco é especialista em lidar com o fraco, o falho, o aflito. Não é o Deus dos fortes, mas o Deus que transforma os fracos em guerreiros, que transforma mancos em patriarcas, que transforma caos em esperança. E não é qualquer presença, é a do Senhor dos exércitos, o comandante supremo do céu. Aquele que não perde batalhas, que não é pego de surpresa, que não recua. Sua presença não é apenas uma companhia simbólica, é proteção real, é cobertura sobrenatural, é segurança em meio ao colapso. Spurgeon dizia: Deus com um homem é maioria, Deus com seu povo é vitória garantida. E quando essa verdade desce ao coração, o medo começa a recuar. Porque a confiança não está no cenário, mas na presença. Mas o que isso significa para nós hoje? Significa que, mesmo quando tudo estremece, relacionamentos, saúde, finanças, estruturas, o Senhor permanece. Ele não visita, ele habita. E onde ele habita, o impossível se curva. Ele não promete ausência de guerra, mas garante presença. No campo de batalha, muitos querem um Deus que os tire da guerra. O Salmo nos apresenta um Deus que entra com eles na guerra, que não os poupa da batalha, mas os protege no meio dela. E isso muda tudo. Essa presença não é percebida com os olhos. Ela é discernida no espírito. No meio da oração sincera, da lágrima escondida, do silêncio que grita por ajuda. Ela é o alívio que invade sem explicação. É a força que se manifesta quando todas as outras fontes secaram. E quando a alma entende isso, ela para de pedir livramento imediato e começa a desejar a presença. Porque onde o Senhor está, o caos não vence. Onde ele reina, o fim nunca é derrota. Mesmo que o corpo caia, a alma permanece em pé. A grande tragédia de muitos hoje não é a guerra externa, é a ausência de percepção da presença. Há pessoas cercadas por promessas, por milagres, por palavras vivas, mas continuam apavoradas porque esqueceram quem está com elas. O Salmo termina dizendo: Ele está conosco, não apenas com os profetas, não apenas com os mártires, não apenas com os grandes nomes da fé. Ele está com você, hoje, agora, no seu quarto, na sua luta, no seu vale. E se ele está com você, então você está em solo sagrado. Não importa quão instável pareça, porque onde Deus pisa, o chão não treme, o chão se firma. Essa é a promessa, essa é a rocha, essa é a esperança. O mundo pode estremecer,
Os reinos podem cair, as águas podem rugir, mas se Ele está conosco, então tudo está bem. Se esta mensagem falou ao seu coração, não guarde só para você. Compartilhe este vídeo com alguém que está passando pela tempestade e precisa se lembrar de que Deus ainda é rocha. Inscreva-se no canal A Escola do Príncipe e ative o sino para receber conteúdos que despertam, confrontam e fortalecem sua fé. Deixe nos comentários qual parte do Salmo 46 mais te alcançou hoje. Sua experiência pode edificar outras vidas. E lembre-se, quando tudo estremece, Deus continua sendo o mesmo, presente, forte, imutável.